Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar aqui a palestra Desenvolvimento de Software com PHP, uma visão prática. Meu nome é Flávio Gomes da Silva Lisboa. Meu site é www.fgsl.eti.br. Bem, quem sou eu? Eu sou bacharel em Ciências da Computação, sou pós-graduado em Aplicações Corporativas, com uso de orientação a objetos e da tecnologia Java, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu já era formado, na verdade, como programador pelo Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, de São Paulo. Fui funcionário de carreira do Banco do Brasil, trabalhei no banco até chegar na diretoria internacional. Atualmente eu sou funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, onde eu trabalho na Superintendência de Suporte. Eu já realizei vários trabalhos em outras áreas dentro da empresa. Também sou professor, já lecionei na pós-graduação das universidades Unicid e Unicesumar. Sou autor de alguns livros sobre programação para o ambiente web, especificamente usando frameworks PHP. Também sou certificado pela Zen Technologies como engenheiro e arquiteto de software. E também trabalho como instrutor de cursos livres de software, sendo que tem uma parceria bem longa com a Tempo Real Eventos. Bem, a minha grande experiência é na área de ciência da computação, especificamente no desenvolvimento de software, e com grande ênfase no uso de software livre. E a minha especialidade é trabalhar com arquitetura de software, a melhoria de sistemas existentes, a correção de problemas em sistemas que já estão em produção, melhoria do desempenho, a adaptação de sistemas para escalarem. Esse sou eu. Bem, sobre o que vamos falar aqui? Vamos falar sobre desenvolvimento de software com PHP. Para isso, nós iremos fazer um pequeno, um breve histórico da tecnologia. Então, para quem já ouviu falar, talvez aprenda mais algum detalhe sobre ela. Para quem não tem a menor ideia do que seja, vai saber o mínimo necessário. Vamos em seguida falar sobre quem usa PHP, para que talvez você se sinta motivado a utilizar ou a continuar utilizando. Vamos falar sobre o quanto o PHP é usado, dar alguns números. Em seguida, iremos falar sobre as características técnicas, quais são as funcionalidades disponíveis na linguagem de programação PHP. Vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento, o que você precisa, o que você tem disponível para criar software com PHP. Vamos falar sobre algumas ferramentas que são bastante úteis para um programador que decide ou precisa trabalhar com PHP. Falaremos também sobre padrões para construção de aplicações em PHP. E terminaremos essa palestra com a indicação de algumas fontes de aprendizado. Então, esse é o nosso planejamento aqui. Vamos a ele. Começando pelo histórico da tecnologia. Bem, à esquerda você pode ver o criador do PHP, o dinamarquês Rasmus Lerdorf, que é ao lado direito sou eu. Nós tivemos a honra de conhecê-lo de perto num evento chamado Latinoware, em Foz do Iguaçu, onde ele foi um keynote speaker, foi um palestrante do evento, e ele ali falava sobre, na ocasião, sobre o lançamento da versão 5.3 do PHP.
Depois eu encontrei ele novamente na PHP Conference Brasil, onde ele também fez uma palestra sensacional. O Rasmus, ele tinha uma necessidade, em 1994, de criar o seu próprio site. E nessa época a internet ela estava há pouco tempo aberta para uso comercial. A internet é uma rede que nasceu com o nome de ARPANET, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Ela foi, na verdade, uma rede construída com o temor de um ataque pela União Soviética. Então, grandes computadores foram ligados de forma redundante em rede, pensando na possibilidade de um ataque que se ocorresse, não, não anularia a comunicação, porque todos estavam ligados com todos. Mas no final, graças a Deus, né, essa guerra não aconteceu, né, essa guerra ela ficou somente uma guerra fria, e essa estrutura foi se abrindo para outros tipos de uso. Primeiro, uso acadêmico, né, até que o uso comercial foi liberado. Mas quando esse uso comercial foi liberado, não tinha muita ferramenta disponível para isso. O Rasmus ele tinha o que para criar o seu site lá? Tinha a linguagem C, que já tinha algum tempo já e com a qual foram construídos sistemas operacionais. E aí é uma linguagem aberta, né? Ela tem uma especificação aberta para que qualquer um pode implementar o compilador C. Existiu o Perl já, mas o Rasmus não está gostando, não gostou muito do que ele tinha à mão na época. Ele queria alguma coisa melhor. Bem, o que ele fez? Então, 1994, né, não é o nome de um livro, né, porque o livro é 1984. Nessa data aqui, o Rasmus começou a trabalhar, então, numa nova linguagem de programação que fosse um pouquinho mais fácil de trabalhar para aplicação de internet, no caso, para construir um site, né, uma homepage, que tivesse conteúdo dinâmico. E ele queria alguma coisa concisa, né? Eu ouvi ele contar essa história pessoalmente, né? Que ele foi atrás da literatura sobre compiladores, né? Se inteirou do assunto. Não foi uma leitura fácil, mas ele foi adiante no desafio e ele construiu uma primeira versão que ele chamou de PHP, que é Personal Homepage. E ainda tinha na verdade era Personal Homepage Tools, né? Ferramentas para criação de páginas pessoais. Ele deu uma aprimorada aí, continuou trabalhando nessa nova linguagem, que era uma linguagem interpretada, e ele criou mais um sufixo para o nome do produto que ele está desenvolvendo, que é FI, de Forms Interpreter. Quer dizer, eram ferramentas para páginas pessoais e um interpretador de formulários. Por que interpretador de formulários? Porque ele criou, com a linguagem dele, ele estava implementando algo que funcionava sobre o protocolo HTTP, um dos principais protocolos de internet. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, aquele que serve para que você peça para um computador remoto um arquivo e ele te devolva aquele arquivo. E esse arquivo presume-se que o conteúdo dele, por padrão, seja hipertexto, que é uma página HTML que em seu conteúdo vai ter ligações com outras páginas e assim você vai conseguir navegar de um conteúdo para o outro, a partir de uma palavra ter acesso a um documento inteiro. Essa é a ideia. Bem, o Rasmus estava pensando no que? Eu preciso de uma ferramenta que a pessoa ela possa preencher um formulário e eu tenho um mecanismo de enviar os dados para o servidor, esses dados serem processados, no caso aí esse processamento é o PHP que fazia, né, ele processava o formulário e gerava uma resposta, né, gerava uma resposta dinâmica, quer dizer, uma página que não estava pronta, ela era criada no servidor de acordo com os dados de entrada. Então, e ele implementou essa nova linguagem usando a linguagem C.
que ele é, então, inclusive uma coisa que ele comenta aqui, né, que ele não é programador PHP, né, ele é programador C, porque na verdade ele não programa, é, não programa tão frequentemente assim, né, no PHP. Ele criou para facilitar a vida dele, usou bastante a linguagem, né, mas ele é um programador C por origem. Bem, até aí, bem, seria uma ferramenta que ele para resolver um problema pessoal dele, né? Ele criou aquilo, atendeu o problema dele, resolveu o problema dele e poderia ter parado aí, mas não parou. Não parou porque o Rasmus ele primeiro ele pensou de uma forma ampla, né? Ele criou uma tecnologia baseada em padrões. E foi uma coisa que já foi assim, bastante acertada. Ele criou uma linguagem que ela simplesmente seguia o protocolo que já existia, um protocolo de internet. Né? O protocolo HTTP está documentado, né, em mais de um documento que especifica como ele funciona, né, como se espera que ele funcione, como se espera que as máquinas que querem se comunicar através desse protocolo, como que elas devem efetuar sua comunicação. E isso foi já um primeiro acerto, porque uma vez que a linguagem de programação seguia um padrão de comunicação aberto, já se garantia que ninguém ia poder comprometer a comunicação provida por essa linguagem. Porque se o padrão mudasse, qualquer um poderia mudar a linguagem, desde que essa linguagem também fosse aberta. E aí que é a parte interessante. Porque o Rasmus abriu. Ele abriu o seu código. Ele pegou, publicou o código-fonte do PHP e anunciou, né, em lista de discussão o que ele tinha feito. Se alguém quisesse ajudar, né, ele estava aberto à colaboração. E ele encontrou essa colaboração em vários lugares do mundo, né, dos mais remotos, recônditos, distantes, né, do lugar onde ele morava. Né. Eu falei que o Rasmus é dinamarquês, mas na verdade o Rasmus nasceu na Groenlândia, tá? E atualmente ele mora no Canadá, né, que geograficamente é mais perto da Groenlândia do que da Dinamarca. O, bem, uma dupla de estudantes de Israel ficou sabendo do projeto do Rasmus. Essa dupla eram o Zev Suraski e o Andy Gutmans. Eles estavam terminando o curso de computação deles na Israel e descobriram o PHP e falaram, né? Nossa, esse negócio é legal aqui, né? A gente podia melhorar, né? Porque o Rasmus tinha feito. O Rasmus ele criou o PHP a partir da linguagem C, não da linguagem C++. Né? E a linguagem C não tem orientação a objetos. E o PHP também não tinha suporte à orientação a objetos. E aí esses rapazes pegaram, não, vamos dar suporte à orientação a objetos, porque é legal, né? Ela assim, potencializa o reuso, ela cria mecanismos assim que permitem abstrair mais a construção do software. E além disso, eles notaram uma coisa: essa linguagem é interpretada, né? Aí isso aí não dá um desempenho bom. A gente pode pegar e fazer alguma coisa melhor, né? A gente pode pegar, talvez, fazer com que essa linguagem seja compilada em vez de ser interpretada. E aí vai ser bom, aí vai ser legal. Bem, esses rapazes aí, eles levaram essa ambição para frente de eles, inclusive o Andy disse que eles quase não se formaram, né, por causa disso, mas eles conseguiram se formar e eles criaram uma companhia. Eles pegaram os nomes deles, juntaram num acrônimo ZEND, né, de Zev e End, e criaram uma empresa que trabalhava com o desenvolvimento PHP, né, no momento em que o PHP era uma coisa ainda nova. Né. E uma das coisas que eles introduziram no PHP foi a Zend Engine, o motor Zend. O motor Zend é um mecanismo que faz compilação em tempo de execução. O interpretador PHP, ele interpreta, na verdade, a primeira vez o arquivo PHP e ele gera um código intermediário, que ele chama de opcode, e esse código ele vai ser executado com desempenho melhor.
né? Porque o opcode ele é quase o equivalente ao bytecode do Java. É, então, eles, na verdade, eles aproveitaram já uma estratégia que existia já e aplicaram no PHP. Bem, o PHP, né, essa imagem aqui nós vemos a Zend Engine, né, ela colocada dentro da arquitetura do PHP, e o PHP ele entra como o quê? Aqui no número 1, a gente vê a página, né, o browser, né, que está aberto com uma página. A partir do navegador, né, o navegador ele é o emissor de requisições do protocolo HTTP, que ele, através de uma interface, né, de servidor web, que está numa máquina remota, ele se comunica com o PHP, o servidor web, ele chama o interpretador PHP, que usa a Zend Engine, para processar arquivos PHP que usam uma série de módulos que contém bibliotecas de funções das mais variadas possíveis. O PHP tem funções para diversos bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL, tem bibliotecas para comunicação com XML, tanto para geração quanto para leitura, com IMAP, SMTP para envio de e-mails, LDAP, integração com Java, com o DBC da Microsoft e muitas outras funções que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então você tem uma gama variada já de funções prontas para uso que esse motor consegue executar de uma forma aprimorada. Então você tem aqui o que você precisa para criar uma aplicação web. Você tem um ambiente no qual você pode acoplar o PHP com o servidor. Você tem uma gama de funções já prontas, né, incluindo acesso a banco de dados, né, sendo que o banco de dados relacional ainda continua sendo o principal meio de armazenamento de aplicações. Os bancos no SQL eles vieram não para substituir, mas para atuar em conjunto com os bancos SQL. Então, com a introdução da Zend Engine e com o início do suporte de orientação a objetos, o PHP começou uma trajetória ascendente de evolução. Aqui nós vemos, nesse quadro, né, que inclusive esse quadro termina um pouquinho antes aqui, ele vai de 95 até 2006, mas ele mostra aqui um período que o PHP ele teve um crescimento exponencial. Então, aqui ele começa em 95, né? Eu falei em 94, o Rasmus criou o PHP em 94, mas aqui está contando a hora que o Rasmus ele está liberando o código-fonte para a comunidade, né? Que aí o PHP se torna conhecido. Então, no começo, né? Eram poucas pessoas que trabalhavam com PHP e PHP instalado em poucas máquinas, né? Aí, em 97, o Zev, Suraski e o Andy Gutmans, eles entram na jogada e lançam a versão 3 do PHP, com suporte à orientação a objetos. A partir daí, a coisa muda. Né? Você começa a ver um pouco antes de 1999, já começa a ter um crescimento ali de uso, né? 1 milhão de domínios na internet usando PHP. Aí em 2000 a versão 4 é lançada. Com a versão 4, que ela aumenta o suporte à orientação a objetos do PHP, tem diversas melhorias, aí o negócio começa a crescer violentamente, né? Em 2002, o Yahoo que nessa época ele era, vamos dizer assim, o Google da época, né? O Yahoo ele padroniza o desenvolvimento para PHP, quer dizer, ele passa a usar o PHP como a sua linguagem preferencial de desenvolvimento. E aí o Yahoo começa a contribuir também com o PHP e aí começa a alavancar ainda mais. O negócio vai crescendo cada vez mais. Em 2004 é lançada a versão 5. A versão 5 ela traz mais melhorias para o PHP, melhorias no uso de XML, do protocolo XML, com a comunicação com o protocolo SOAP. Essa versão ela encerra o suporte à orientação a objetos, ou pelo menos ao mínimo necessário da teoria da orientação a objetos que deveria ser implementada numa linguagem de programação. 2005, grandes empresas, IBM, Oracle, elas dão o seu ok, né? Elas não, PHP é realmente uma tecnologia
que vale a pena ser usada e nós estamos usando o PHP. Não só isso, a gente usa o PHP, a gente publica artigo, a gente contribui com a comunidade, a gente vende serviço aqui com PHP. Então, assim, você pesquisa PHP, coisas, não é uma coisa de um pessoal, né, que está ainda na garagem ali, não. É coisa de grandes empresas. Tá? E 2006 tem ainda conta com um lançamento aqui de produtos da Zend, aquela empresa criada pelo End aqui, são os Zend Framework e os Zend Eclipse IDE que melhoram o ambiente para desenvolvimento em PHP. E nessa data aqui ele já contava com 20 milhões de domínios. Bem, então dá para ver aqui que essa tecnologia ela teve um crescimento absurdo. Bem, vamos falar quem usa o PHP, né? Para não pensar que, tá, mas isso daí deve ser quem que usa o PHP, né? Então deve ser um monte de estudantes que usam o PHP pelo mundo, né? Não, né? Então, começando aqui por alguém bem conhecido, né? Que já se tornou quase que o companheiro do dia a dia de muitas pessoas. Facebook, né? Facebook, ele utiliza o PHP, não só isso, né? O Facebook também, eles contribuem com o desenvolvimento do PHP. Quem assistiu ao filme A Rede Social, né, e prestou atenção em alguns detalhes do filme, pode perceber que o Zuckerberg, quando ele está iniciando a sua, a sua rede social de uma forma é, não tão comercial assim, na verdade é um ato de vingança ali, ele está usando PHP. E ele continua usando o PHP quando ele dá início à empreitada comercial dele. E o Facebook, além disso, ele disponibiliza a API para desenvolvimento de aplicações para o Facebook. Aplicações, em grande parte jogos, né, que o pessoal usa bastante no Facebook. Você pode criar uma aplicação, publicar no Facebook, usando uma API que é feita com PHP. Então, você quer construir aplicações que rodem no Facebook, você tem que conhecer PHP. Também tem o WordPress. O WordPress, que é um ambiente para criação de sites, que já vem com templates prontos e que permite que você não só tem uma variedade de opções para você construir sites, como você possa criar plugins que estendem as funcionalidades do WordPress, também é feito em PHP. E se você quiser criar um plugin para o WordPress e vender o plugin, você tem que saber, tem que conhecer PHP. Sistema de gerenciamento de conteúdo, feito para a criação de portais, portais que incluem revistas, jornais, sistemas corporativos de notícias, até sites de documentação de produtos, de projetos. Drupal e Joomla, dois projetos que são construídos com PHP e que também contam com sistemas de plugins que, para serem criados, precisam do conhecimento de PHP. Magento, plataforma de e-commerce, usada por muitas lojas no mundo, feita em PHP. E também uma plataforma que adota o conceito de plugins que tem que ser escritos em PHP. O Sugar CRM, o sistema de relacionamento com clientes, algo muito importante hoje em dia. Você precisa conhecer o perfil dos seus clientes, você precisa utilizar de forma analítica essas informações para melhorar a sua venda, melhorar o seu atendimento. O sistema usa o PHP. O Zabbix, sistema de monitoração de recursos de TI, usa PHP. A Wikipedia que é a fonte hoje universal de referência. A pessoa tem dúvida de alguma coisa, vai lá no Wikipedia. Inclusive, né, a Wikipedia que tem uma velocidade de atualização, né, algum evento ocorreu no mundo, está na Wikipedia em seguida. Né. Um sistema colaborativo que permite não só a publicação, como a revisão da informação. Né. Você tem garantia de que aquela informação ela tem uma qualidade, porque os colaboradores eles não somente publicam, eles vão lá e criticam. Né. Então, isso garante a validade das referências. Bem, esses são alguns grandes usuários do PHP. Existem vários outros. Vamos falar sobre alguns números. Né, o quanto que o PHP é usado. A própria comunidade PHP, no seu site, ela publica estatísticas. Então, temos aqui estatísticas geradas pelo Netcraft, que
eu apontei anteriormente lá em 2006, né? Tínhamos 20 milhões de domínios aqui. Aqui, 2013, 244 milhões. Olha quanto cresceu ainda mais aqui o número de domínios com PHP. E são dados de 2013 ainda, né? Tem alguns dados mais recentes aqui, né? A W3Techs, ela, feriado de dia 15 de novembro, tinha disponível a informação de que 82,3% de todos os websites cuja tecnologia de construção no lado do servidor era conhecida, usavam PHP. Então, você vê que a internet, né, mais de um terço dela usa PHP. Bem, agora que a gente conheceu um pouco da história, um pouco da evolução do PHP, né, quem usa, quanto é usado, vamos falar um pouco das características do PHP, né? O PHP ele é uma tecnologia com multiplicidade de soluções, né? Mas uma coisa que é certa é que ela é focada no ambiente web, né? O Rasmus, quando criou o PHP, ele criou o PHP para resolver um problema que as linguagens de programação que eu tinha disponíveis, elas não foram feitas para o ambiente web, né? Então, elas não foram projetadas pensando que vou ter no futuro aqui, vou ter uma rede de computadores em que todo mundo vai estar conectado, ela vai ser usada comercialmente, vai fazer parte do dia a dia, né? É interessante, eu até lembro de um depoimento do Marcelo Taz, que ele diz que isso um período em que a internet não estava disponível, né, para todo mundo, é uma coisa restrita ainda, mas ele estava almoçando com um conhecido dele e o conhecido dele tinha alguns colegas que trabalhavam em banco. E o Marcelo Taz, ele estava comentando, que no futuro, né, todas as pessoas elas terão computadores, né, e elas vão poder se comunicar com rede, né, elas vão poder fazer as transações que elas fazem no banco, elas vão poder fazer em casa, fazer no trabalho, né. E ele comentou que o amigo dele depois ele procurou, porque ele falou com os colegas do banco, né, que falaram para ele, você por favor, é, da próxima vez que a gente for sair, né, vê se não traz esses loucos para almoçar com a gente, né. Esse loucos ele tá falando do Marcelo Taz, né. Só que coitado, né, o cara do banco lá não, ele achou que o Taz estava louco, mas na verdade o Taz está só antecipando, né, sendo um cara de mente aberta e vendo que com a evolução da tecnologia, aquilo ia ser realidade e realmente foi. Bem, então o PHP ele foi uma das primeiras tecnologias feitas para a internet e ele foi evoluindo junto com a internet. Quando a gente fala vou falar internet aqui, vamos entender internet comercial, né? Porque ela já existia antes como rede, né? Já tinham os protocolos sobre os quais ela funciona, né? Alguns já existiam antes da abertura dela como rede comercial. Mas nessa rede aberta a todos, o PHP ele é um dos pioneiros. E ele é focado nesse ambiente. E é o ambiente que a gente tem hoje. É o ambiente em que os aplicativos de celulares eles podem funcionar é porque tem um servidor em algum lugar que está enviando e recebendo dados desse aplicativo do celular. Então, se o cenário mobile, ele é possível hoje, ele é porque existe uma tecnologia de servidor que consegue fazer com que o cliente no celular faça algo de útil. Embora seja possível ter um processamento no celular, processamento local, ele ainda é limitado, né, porque ele depende de dados, né? Então, sim, meu celular, ele consegue me mostrar aqui onde eu estou, para onde eu vou. Sim, porque está se comunicando com um servidor, com um serviço que provê aquelas informações para ele. Sem esse serviço, não seria possível, né? Então, se a gente consegue hoje localizar um endereço, né, ter um disponível mapa para se guiar no trânsito, é porque houve uma evolução tecnológica que colocou satélites no espaço e a gente consegue, através dessa tecnologia, aproveitar essas informações para conseguir nos localizar e usar isso de forma tanto pessoal quanto comercial. Vamos dar uma paradinha aqui nessa apresentação e viajar para o terminal e falar um pouquinho sobre as características do PHP. Então, o que eu preciso para poder trabalhar com PHP, né? Será que eu preciso de um editor super poderoso, de um ambiente visual com uma série de menus e opções? Não. Né? Tudo que você precisa para criar um programa PHP é um editor de textos. O mais básico possível que só deixe você digitar os comandos que pertencem à linguagem PHP. Então eu vou pegar aqui o Vim, um editor
ambiente Linux, e vou criar aqui um arquivo, um arquivo PHP, vim teste PHP. Então, criei aqui um arquivo do tipo PHP. O arquivo, o PHP, quando o Rasmus criou, o objetivo dele era enxertar conteúdo dinâmico nas páginas estáticas. O HTML foi criado para apresentar conteúdo. Então, criei uma página HTML, ela tem o quê? Ela tem um texto lá estático. Ela até tem uma ligação com outro texto em outra página, né? Mas aquele texto não muda naquela página. Então, o desafio para criar aplicações web, né, era você conseguir fazer com que o conteúdo fosse dinâmico, que de acordo com o comportamento do usuário ou com dados que o usuário enviasse, né, aquela questão do interpretador de formulários, né, eu mando uma informação para o servidor, aí ele gera uma página para mim de acordo com o que eu enviei. Esse comportamento, ele precisaria de um processamento. É isso que o PHP faz. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, essa tag, sinal de menor, interrogação PHP, ela indica que a partir daqui começa o código PHP. Mas, na verdade, eu vou colocar ele dentro de uma página, né? Então, eu vou colocar aqui o HTML, a tag HTML de abertura e de fechamento. Na verdade, esse arquivo aqui é uma página HTML. Ela pode, inclusive, ter um cabeçalho. Eu vou colocar aqui o cabeçalho. Vou colocar a tag title. Vou colocar aqui o meu teste de PHP. Aí vou colocar também um título aqui, um cabeçalho na página. Vou colocar aqui meu teste de PHP, que vai ser o conteúdo visível na página, porque o title ele aparece na barra da janela do navegador. Tá. Aí, bem, esse conteúdo aqui, eles são conteúdos estáticos, né? Eles vão aparecer sempre que esse arquivo for carregado no navegador. O navegador pega esse conteúdo simplesmente e apresenta. Agora, o que acontece aqui? Eu vou criar um conteúdo dinâmico. Vou criar um conteúdo que ele vai ser gerado no momento em que esse arquivo for solicitado ao servidor. O servidor vai pegar esse conteúdo, gerar, e aí vai devolver o conteúdo que vai ser um conteúdo HTML. Então, eu vou colocar aqui uma frase, né, meu teste PHP. Então, vou colocar a soma de 2 mais 3 é igual a... E aqui eu coloco uma operação de soma. Bem, eu vou pegar esse aqui, então eu tenho um trecho. Esse trecho aqui é o trecho em que eu tenho um código PHP. Então, no servidor, o que acontece com esse arquivo? Quando esse arquivo for solicitado para um servidor e o servidor estiver com um módulo PHP, né, que é um módulo que conecta o servidor web com o interpretador PHP, ele vai processar esse trecho e vai substituir esse trecho pelo resultado dele. E aí ele pega o conjunto e devolve uma página HTML. Devolve só texto. Bem, vou gravar esse arquivo. Então agora gravei esse arquivo e vou lá no navegador. Eu vou chamar esse arquivinho aqui. Localhost, teste PHP. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, sim, claro, né? Eu peguei o arquivo de teste aqui, eu criei ele na minha pasta pessoal. Eu tenho que mover esse arquivo para a minha pasta web, né? Porque senão ele nunca vai estar lá, né? Isso aqui é a publicação no servidor, né? É um passo que a gente desenvolve a aplicação, depois tem que publicar. No caso, o meu servidor é a minha própria máquina aqui. Então agora sim, a máquina está aqui a página está publicada. E eu chamei aqui o arquivo teste PHP, ele imprimiu aqui meu teste de PHP, aqui a soma de 2 mais 3 é igual a 5. Bem, esse é o texto que ele está apresentando aqui. Se eu for ver o código-fonte da página, ele me mostra aqui, ó, o que ele renderizou aqui, né? Existe a parte que estava realmente lá no arquivo, no HTML, o head, o title, o H1, mas aí esse trecho aqui, ó, a soma de 2 mais 3 é igual a 5.
esse trecho aqui, ele não está dessa forma no arquivo. Então, vou voltar para o terminal aqui, no arquivo teste PHP. Opa, agora esse arquivo está no publicado, então vou editar ele onde ele está publicado agora. Então, o que eu tenho aqui? Então, o que eu tenho no arquivo, realmente, é isso aqui. Eu tenho abertura, tag PHP, fechamento dela, tenho um comando echo, aí eu tenho aqui uma parte que é texto, e eu tenho aqui uma operação aritmética. Então, o que aconteceu? Quando eu, no navegador, solicitei esse arquivo, a requisição bateu no arquivo, bateu no servidor, o servidor chamou o PHP interpretou o arquivo, interpretou o trecho de PHP desse arquivo, devolveu o conteúdo e o navegador devolveu para o browser. Então é assim que funciona o PHP. Bem, aqui a gente vê uma coisa interessante, porque eu mandei, o echo é um comando de impressão que gera a resposta. Né? No caso, a resposta padrão na aplicação web, ela vai para o navegador, né, para o cliente. Eu tenho texto e aqui eu tenho números. E eu fiz uma junção dos dois. Aqui é uma operação aritmética que tem como resultado um número. E eu concatenei esse número com um texto. E ele gerou o texto, sem problema, sem erro. Essa é uma característica do PHP, que é a tipagem dinâmica do PHP. Aliás, melhor dizendo aqui nesse caso, é a conversão automática de tipos. No PHP, os tipos, eles são o resultado de uma operação, ela é determinada pelo operando e não pelos operadores. No caso, o ponto aqui ele é um operador de concatenação de texto. Quando eu tentei juntar um texto com um número, o que o PHP fez? Bem, o resultado, de acordo com a operação, é um texto. Então, o que eu vou fazer? Esse número vai virar texto. E o PHP converte. Você não precisa fazer como em algumas linguagens, que se você tiver um número e quiser juntar com texto, você tem que converter esse número, né, usar uma função, um objeto, para converter, para daí poder fazer a operação. Você tem uma certa burocracia. O PHP não tem essa burocracia. E uma coisa interessante do PHP, você nem precisa, na verdade, criar um arquivo para poder executar comandos do PHP. O PHP ele tem um modo interativo. Se eu chamar o interpretador PHP, né, pelo terminal com o argumento "-a", o PHP abre para você um modo interativo, no qual você pode digitar comandos e ele vai executar eles imediatamente após você terminar as instruções. Né? O PHP ele usa a mesma sintaxe da linguagem C, as instruções terminam com ponto e vírgula, e os blocos de código terminam com chaves. Então, no momento que você termina uma instrução com ponto e vírgula ou termina um bloco de código com chave, o modo interativo imediatamente ele processa aquela instrução e já te mostra o resultado. E assim aqui nós podemos, por exemplo, fazer alguns testes, né? Vou criar uma variável aqui, uma variável chamada texto, e que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Criei um texto. Bem, as variáveis no PHP, elas começam com cifrão, que já é uma ajuda na legibilidade, né? Diferentemente do C, que você cria um identificador, coloca o conteúdo, mas só que no C você tem a declaração das variáveis. Né? Você tem que declarar as variáveis com o tipo, dizendo de que tipo elas são. O PHP ele trabalha com a tipagem dinâmica, então a variável ela determina, o tipo da variável é determinado quando ela recebe um valor. Então, esse identificador está recebendo texto, então essa variável ela é texto. Nós podemos aqui usar uma função do próprio PHP, função getType, e pedir para que ele mostre qual é o tipo da variável. Então, quando eu mando imprimir aqui o getType de texto, ele fala, o texto é string. Bem, aí, quer dizer, no momento em que eu pego o identificador e coloco um valor, ele aloca dinamicamente espaço na memória e armazena. Né? Diferentemente da linguagem C, eu não preciso alocar memória, né? Me preparar para usar memória, para poder usar as minhas variáveis, para depois desalocar a memória. Né?
Inclusive aqui, e diferentemente de Java, né, que você, uma vez que você declarou as variáveis, você assumiu um compromisso de que ó, você alocou espaço, e agora, meu amigo, ó, esse espaço aqui você vai usar e acabou, ponto final, certo? Eu tenho aqui um coletor de lixo, né, que ele elimina aqui uns objetos, mas ele, assim, ele funciona de forma estatística, né? Em algum momento ele vai destruir os objetos, mas eu não sei quando, exatamente. O PHP não. O PHP, eu tenho essa variável texto. Peguei, aloquei o espaço na memória, tá armazenando esse dado. Eu quero destruir essa variável. Quero liberar. Tem uma função unset. Coloque aqui, unset texto. Destruir a variável. Será mesmo que eu destruir? Eu vou mandar imprimir ela, né? Não é possível. Tá aqui. PHP mostra aqui, ó, variável não definida. Já era, acabou, não tem mais variável, né? Ah, quer dizer, liberou espaço. Aqui eu tenho mais flexibilidade no PHP. Eu crio, eu destruo, tá? Eu controlo. Embora você, o programador C saiba, mas eu posso controlar a memória, né? Mas aqui o controle que você tem é muito melhor. Não é o controle que você tem que calcular aqui os bytes para poder saber o espaço aqui e ficar com medo de invadir a área de memória. Aqui não, aqui você sabe, eu peguei a linguagem, ela aloga para você e ela desaloga para você. Você só precisa pegar e se focar nos identificadores. Então é uma coisa bastante legal. Outra coisa, é possível reaproveitar identificadores. Então, o texto, que embora eu tenha criado ele para ser uma variável do tipo texto, tipo string, eu posso colocar um número nesse identificador. Pronto, eu recriei, reaproveitei essa variável agora com um novo valor. Se eu usar aqui o getType em texto, ele me fala que agora, opa, aqui eu errei a sintaxe, né? Esqueci a letra T. Agora ele mostra aqui que o texto é integer. Né? Inclusive, uma coisa muito importante da linguagem de programação são as mensagens de erro. Né? Aqui a gente pode ver que eu errei na sintaxe e o PHP falou exatamente, ó, você chamou uma função que não existe, né, amigo? Essa função getType aí, tá? Porque funciona getType. E onde que eu errei, né? No caso aqui, errei na linha 1, né? Porque eu estou no terminal e só existe a linha 1 porque ele executa a linha. Se tivesse num arquivo, ele pegaria ali e ele mostraria a linha do arquivo, né? E muito legal aqui, a parte de mensagens de erro do PHP é muito boa, ajuda bastante o programador a saber o que está errado e como consertar. Bem, então aqui agora texto é inteiro, uma variável tipo inteiro, mas eu posso mudar, posso pegar texto aqui e colocar um número do ponto flutuante, 4.5, ou melhor, vamos botar pi, né? 3,14, 15, 92, 6 e até onde eu lembro, né? Ponto e vírgula. Agora, se eu chamar aqui, e ó que legal, né? Aqui você pode no terminal, você não precisa pegar e digitar de novo, né? Você pode pegar comandos que você já fez, você ir recuperando, apenas apertando as setas do teclado. Então, eu quero ver agora que tipo é a variável texto, ó, double. Double é o tipo de ponto flutuante, números que contêm a parte fracionária, né, números reais. Agora, não, eu quero mudar aqui o texto agora, eu quero colocar um valor booleano, né? True ou false, vou colocar true aqui. E agora eu quero saber aqui, getType, boolean. Então eu consigo mudar o tipo das variáveis sem nenhum problema, né? Porque o PHP também tem tipagem fraca. Tipagem fraca não é uma coisa ruim, tá? É só uma característica, né? A tipagem forte é que você tem que declarar, você declarou a variável com um tipo, você fixou aquele tipo e falou, ó, a variável tipo inteiro, ela vai ser inteiro e só inteiro. Só pode colocar inteiro aqui. No PHP não. Agora eu quero reaproveitar esse identificador para colocar um novo conteúdo. Você reaproveita, apenas atribui e ele muda. Porque vamos pensar no seguinte também, né, gente? Na memória, né, tudo é bit ali. Não tem número, não tem texto, não tem booleano, tá? É só bit. Então, eu vou ficar inventando moda para, eu tenho que mudar aqui, eu não posso, eu tenho uma disciplina de alteração. Não, eu tenho na verdade que pensar, eu quero aproveitar ao máximo dos meus recursos. Então, eu usei uma variável, né, um identificador com uma variável. Acabei, não vou mais usar. E eu posso reaproveitar aquele ali para um outro conteúdo? Vou reaproveitar. Né? Não tem, a gente não tem espaço infinito. A gente pode ter aumento de disponibilidade de espaço, de memória, de disco, mas continua sendo limitado. Né? A computação ela é a matemática com limites. Essa é a verdade.
Então, essas são características principais do PHP, né? A sua tipagem dinâmica e fraca para variáveis, né? A possibilidade de você ter esse modo interativo, você criar arquivos, e inclusive os arquivos de PHP, né? Eles não precisam ser só executados em ambiente web, porque você pode criar scripts de PHP para automatizar tarefas de infraestrutura. Sim, você pode facilmente criar scripts de PHP no qual você consegue manipular arquivos, fazer cópias de arquivos, remoções, alteração de permissões. Você pode automatizar tarefas que você faz todo dia, né, e que às vezes é cansativo e na qual você pode errar, e não é bom você errar. Então você automatiza aquilo e começa a se dedicar a tarefas que realmente exijam a sua atenção, nas quais não sejam rotina, que aí você tem que pensar mesmo, aquilo que você já se tornou repetitivo, entregue para um script PHP fazer. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui na minha pasta pessoal, criar um teste 2 aqui, PHP, vai ser um arquivo PHP, que eu vou dar só um exemplo aqui de uma função do PHP, scandir /var /ww /html. O scandir é uma função que ela lê um diretório e ela retorna uma variável de tipo array com o conteúdo desse diretório. E aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse array, eu estou fazendo com que ele seja depois passado como argumento para uma função do PHP que é vardump. A vardump ela gera uma saída de texto de variáveis que não são do tipo texto, como array. Então isso aqui eu vou gravar e eu vou executar isso aqui sem servidor web nem nada, vou executar aqui no terminal, né? Aqui está o resultado, né? Eu peguei aqui, ele gerou o array, eu ergui um pouquinho o terminal aqui. Então aqui eu tenho que ele varreu o diretório que eu indiquei, passei como argumento e ele mostrou, no caso aqui, esse diretório, né? Ele tem um diretório acima, um diretório abaixo, e mostrou tanto os arquivos quanto as pastas. E eu posso aplicar essa função de maneira recursiva e aí percorrendo todo o meu sistema de arquivos. Isso aqui é só um exemplo para mostrar que assim, eu não preciso do servidor web para executar o PHP. O PHP pode ser usado para scripts, para a automação de tarefas, inclusive para fazer programas standalone, programas que rodem localmente. É possível fazer isso com o PHP. Então, embora seu principal foco seja web, ele também é um grande aliado dos técnicos de infraestrutura. Você precisa automatizar alguma coisa, com o PHP você consegue. E você consegue fazer isso de forma legível, bem mais simples e controlada. Bem, então aqui deu para ver um panorama do uso do PHP e é um uso que eu fiz aqui sem qualquer recurso elaborado, né? Eu usei aqui simplesmente terminal, editor de textos, bastante simples, mas não se limite a isso, porque você pode ter um ambiente de desenvolvimento PHP, um ambiente mais completo, mais complexo, como o Eclipse, por exemplo. Aqui. O Eclipse, na verdade, o Eclipse é um projeto de várias plataformas de desenvolvimento para várias linguagens de programação e tipos diferentes de projeto, mantido pela Fundação Eclipse. Existe um subprojeto do Eclipse para PHP e ainda existe uma customização desse projeto feita pela Zend, que é o Zend Eclipse PDT, PDT de PHP Development Tools. Essa distribuição da Zend, ela é aberta, assim como o Eclipse PHP, mas existe um produto feito em cima do Zend Eclipse, que é o Zend Studio, que é um produto pago, que ele tem algumas funcionalidades a mais. Então, se você usar o Zend Eclipse e gostar e ver, eu queria saber o que mais tem no Zend Studio, até talvez possa valer a pena, mas saiba que o Zend Eclipse já tem bastante coisa para ajudar desenvolvedores PHP. Também tem o NetBeans. NetBeans é um outro ambiente de desenvolvimento, também é livre, assim como o Eclipse, e ele também tem a sua distribuição para PHP, que tem uma série de funcionalidades para você poder programar em PHP que te ajudam a desenvolver. Um editor de código mais poderoso, né? Um desenvolvedor pode criar programas em um editor simples, mas na sua rotina diária
ele precisa localizar rapidamente problemas dentro do código e corrigi-los. Ele precisa ter a ajuda para conseguir descobrir onde os arquivos estão, onde as funções estão, né, e conseguir se localizar. É isso que um editor, um editor integrado, um editor profissional, ele faz. Ele ajuda o desenvolvedor. Ele torna o desenvolvedor mais produtivo. Além dos editores integrados de desenvolvimento, esses editores integrados, a integração aqui se refere a que você pode integrar eles com outras ferramentas. Quer dizer, eles não simplesmente fazem a edição do código, deixam o código colorido, mostram o número de linhas, facilitam a você localizar os arquivos, a estrutura dos arquivos. Eles também conseguem se integrar com outras ferramentas, né, ferramentas de teste, ferramentas de integração contínua, ferramentas de controle de versão, que permitem que você tenha realmente uma rotina de desenvolvimento com uma única ferramenta. Né? Na verdade, elas se tornam para você como se fosse um painel de controle. Além delas, dos editores de texto de desenvolvimento integrados, você tem uma plataforma para você produzir as aplicações PHP, que é o Champ. Então, assim, você pode instalar o PHP, o seu sistema operacional pode instalar, né, existem pacotes binários prontos, e você pode também compilar o PHP se quiser, baixar o código-fonte PHP, que é livre, está aberto, e compilar na sua máquina, só precisa do compilador C, e você consegue gerar o interpretador PHP, inclusive você pode escolher as opções de compilação, se você já quer embutir algumas extensões ou não. O PHP também permite que você consiga compilar extensões posteriormente, e existem várias extensões PHP para você poder estender o uso, né, conseguir agregar mais funções. Mas você pode também já ter um ambiente que já vem não só com o interpretador PHP, vem com o servidor web, o Apache, vem com o banco de dados MySQL e vem com mais algumas outras coisas, que é o Champ. O Champ ele é um projeto que tem distribuições para Windows, para Linux, para macOS, em que ele já te entrega o ambiente, um instalador que instala para você um ambiente com o Apache, o PHP, o MySQL. Né? Você tem aqui o servidor web, a linguagem de programação e o banco de dados, inclusive com o PHP-MyAdmin para você ter, uma interface web para administrar o banco de dados. Prontinho, instalou e sai usando. Né? Então, para desenvolvedor é já perfeito. Você não precisa se preocupar em montar o ambiente já está montado. Bem, vamos dar uma olhadinha, aproveitar um pouquinho para dar só uma olhadinha rápida no Eclipse, só para ter o gostinho de ver essa plataforma. Tenho aqui o Zend Eclipse PHP, o Zend Eclipse PDT. Vou abrir para vocês poderem dar uma olhadinha. O Eclipse ele é feito em Java, tá? Tem uma parte que é compilada nativamente, né? Então tem distribuições para Windows, para Linux, diferentes, mas uma parte dele é em Java. Aqui eu tenho um projetinho PHP aqui, mas eu vou criar um novo aqui, para vocês verem, né, como é que você cria um projetinho PHP. Eu tenho aqui posso criar um projeto PHP, um projeto local. Projeto local PHP. Então aqui você define a sua pasta aqui, eu quero criar um projeto PHP, então que teste, né, ou que meu primeiro projeto PHP. Coloca o nome do projeto, aí você pode no Zend Eclipse você pode escolher, eu quero trabalhar você pode cadastrar vários servidores, você pode ter na sua máquina de servidor, sabendo que o próprio PHP ele já tem um servidor web embutido. Você não precisa, em desenvolvimento, de servidor web para trabalhar, para desenvolver com PHP, porque o próprio PHP tem um servidor. Ou você chamar o PHP com o argumento "-s" maiúsculo, você só precisa apontar para o diretório onde está o projeto, que ele já trata aquele diretório como webroot e publica para você na porta que estiver disponível, e você desenvolve. Não precisa de Apache, não precisa do Nginx, do LightTPD, você já tem. Você só precisa do servidor em produção mesmo. Para desenvolvimento, o próprio PHP já resolve o problema para você.
Então você pode ter vários servidores, você pode aqui, né, vai cadastrar vários ambientes servidor para você. Você pode também escolher o conteúdo. Eu quero criar um projeto PHP básico, né? Eu mesmo vou criar toda a estrutura do zero. Ou você pode usar um framework. No caso, como o produto aqui é Zend Eclipse, ele vem com um Zend Framework, vem com suporte, versão 2 e 1, né? 1 na verdade é legado, né? A versão 2 é a mais atual e essa versão 2 que ele coloca aqui, na verdade ele cria uma estrutura que já serve para a última versão que é 3, né? Que tem poucas diferenças, na verdade. Então aqui, por exemplo, eu quero criar um projeto básico, PHP. Ó, aí você escolhe a versão do PHP. Essa versão aqui vai determinar como que o editor vai validar o seu código, né? Então, crio aqui um projeto básico e ele já cria aqui para você o primeiro arquivo, index.php. Ele tem um editor de código em que você pode escrever o código e você já tem uma validação. Então, você coloca aqui o nome de uma variável, né? Variável. Inclusive, quando você coloca o cifrão, o PHP, o editor de código, já mostra para você a lista de variáveis que existe até aquele momento, para que você escolha. Então, eu quero pegar uma variável de ambiente de PHP que já está pronta, eu vou pegar aqui. Então, eu vou criar uma variável nova. Então, variável 1. Variável 1 igual a 0. Né? Coloquei aqui, variável 1. Aí, vou colocar aqui, fazer uma operação aqui com a variável 1. Então, a variável 1, ela vai receber aqui um incremento, né? E aí, aqui, ó, como eu não terminei a instrução com ponto e vírgula, o editor de código, ele já está me indicando aqui, olha, tem um erro aqui, ó. Então, aqui ele está falando, ó, tem um fim de arquivo não esperado, né? E ele indica em vários locais. Ele indica na linha, né, que tem um erro, que no caso, ele está indicando na linha 4 porque a linha anterior não teve fechamento. Então, aparece uma bolinha com X. Além disso, ele mostra de forma mais geral no arquivo, do lado direito, tem lá a quantidade de erros em um quadrado. Você coloca lá tem um quadrado vermelho, que você coloca um ponteiro do mouse, ele mostra para você a quantidade de erros no arquivo. E além disso, tem a indicação de linha. Você tem assim, retângulos, né, que vão indicando os trechos do arquivo que estão com erros. Então não tem como você não saber que está com erro, ele vai te indicar. Aí eu coloquei o ponto e vírgula, vou salvar o arquivo, agora sumiu. Ele validou o código, está limpinho, não tem mais nenhuma indicação. Além disso, tem no próprio editor de texto, ele tem aqui a aba Problems. A aba Problems ela vai mostrando uma lista dos problemas, né? Tem problema de estrutura, mas que não afeta a execução, né? Não vai impedir o funcionamento. Aparece aqui, tem um erro fatal aqui, esse negócio não vai funcionar se for executado. Também aparece aqui, você pode clicar na lista e ele vai abrir para você o arquivo no trecho em que se refere àquele problema. Além disso, tem aqui a descrição da estrutura. Conforme você vai criando o conteúdo em PHP, ele vai mostrando para você na aba Outline, que é a aba rascunho, ele vai mostrando as variáveis. Se for uma classe, ele vai mostrar para você os atributos, os métodos, com seus parâmetros. Então você vai ter uma visão estrutural do seu arquivo. Esses são alguns dos recursos que o Eclipse proporciona para você. Além disso, ele possui a opção de debug, né? Você pode pegar e fazer o debug da aplicação. Eu pego o arquivo aqui, eu vou escolher aqui o debug como aplicação. Eu posso escolher para ele debugar como se fosse uma aplicação no terminal, uma aplicação CLI, ou uma aplicação web mesmo. Aí ele vai abrir o navegador. Eu indico para ele onde é que ele deve como ele deve publicar esse projeto, eu indico. Aí ele vai abrir o projeto no browser, né? E no editor eu tenho o módulo de debug. O módulo de debug eu posso indicar onde que ele tem que parar, né? Eu coloco um ponto de parada para que na hora que eu execute o código ele pare naquele trecho. Ele tem a visão das variáveis, eu consigo criar breakpoints, consigo analisar expressões, né? Ainda tem o console interativo, né? Aquele modo interativo que eu tenho no terminal, eu também tenho aqui dentro do próprio Eclipse. Então, ele é um ambiente realmente assim integrado. Além disso, você pode trabalhar com controle de versão, porque existe o plugin para Git. Você pode pegar aqui e cadastrar os repositórios Git dos seus projetos e fazer o próprio controle de versão dentro do Eclipse. Você pode versionar, pode fazer o commit, o push, dentro do próprio ambiente integrado de desenvolvimento. Então, esse aqui é uma das opções de ambiente de desenvolvimento para o
PHP, é o Eclipse. Bem, vamos indo aqui, seguindo nossa apresentação. Vamos falar aqui sobre algumas ferramentas, né? Então, tanto o Eclipse quanto o NetBeans, eles podem ser integrados com várias ferramentas que ajudam o desenvolvedor PHP. Uma dessas ferramentas é o Composer. Então, eu preciso, o meu projeto PHP, eu não vou criar tudo. Eu vou usar bibliotecas que já existem, né? E o PHP tem bibliotecas. Existe um grande supermercado de componentes chamado pkgist.org, no qual você, por exemplo, eu quero algum componente de autenticação. Então você digita authentication, por exemplo, e você vai encontrar aqui várias bibliotecas que já implementam autenticação. Você pode escolher elas. E você não precisa pegar e baixar essas bibliotecas aqui diretamente. Você tem um programa, o Composer, no qual você especifica num arquivo, formato JSON, quais bibliotecas você precisa para sua aplicação, o Composer baixa para você, o Composer atualiza para você, o Composer, se você utilizar o PHP Unit, se tiver testes criados em PHP Unit, ele também pode executar os testes para você. Então, ele é um gerenciador de dependências para aplicações PHP. E falando nessa integração dele com o PHP Unit, né, o PHP Unit é a ferramenta para a criação de testes automatizados para aplicações PHP. Você, para garantir que a sua aplicação, não somente que ela está funcionando na primeira vez, mas que ela continue funcionando, para que ela tenha estabilidade, para que quando você criar novas funcionalidades, aquelas que já existem não parem de funcionar, você precisa de testes. Né? Você, em vez de testar manualmente, você pode automatizar os testes, criando classes que testam para você aquilo que a sua aplicação faz. E o PHP Unit faz isso. E ele é integrado com o NetBeans, integrado com o Eclipse. O Git, o controle de versão distribuído, também é integrado dentro do NetBeans e do Eclipse, como já falei, né, mostrei lá que tem um plugin. Existe também o Gerrit. O Gerrit é um projeto que ele trabalha junto com o Git, um projeto de revisão de código, no qual uma equipe de desenvolvedores, né, eles podem, na verdade, submeter uma versão do código para um repositório intermediário, no qual, através do trabalho de programação em par, né, um programador desenvolve, o outro revisa o código. E aí ele garante que se o seu parceiro bobeou em alguma coisa, ele manda de volta para consertar antes de ir para o repositório master. O Gerrit ele facilita porque ele tem uma interface web na qual ele mostra as diferenças entre arquivos, inclusive ele consegue fazer o histórico de vários patch sets, e os desenvolvedores, os revisores conseguem fazer comentários no Gerrit para quem criou o código, dizendo, você tem que consertar isso, tem que melhorar aquilo. É uma ferramenta que permite não somente reduz a quantidade de bugs em projetos, como também serve para você melhorar a arquitetura. Você coloca arquitetos para fazer a revisão de código, eles conseguem vislumbrar oportunidades e conseguir entregar um código melhor do que aquele que foi solicitado. Além disso, existem frameworks que permitem que você comece projetos com alguma coisa já pronta. Né? Em vez de gerar a estrutura desde o início, ela tem já uma estrutura mínima de camadas, com configuração definida, módulos. E um desses produtos é o Zend Framework. O Zend Framework é um framework que é mantido pela Zend, aquela empresa lá do pessoal que estava lá desde o começo com PHP, e por isso é um pessoal que entende bastante de PHP. Esse produto já está na sua terceira versão, né? É uma versão que possui grandes funcionalidades para criar desde aplicações complexas até aplicações mais simples com PHP, microserviços agora, que é uma grande tendência. Né? E também tem o Jenkins. O Jenkins que é um projeto de integração contínua, que pode ser usado para integração contínua. Na verdade, o Jenkins ele é um sistema de automação. Você pode combinar toda essa infraestrutura aqui, você pode criar testes automatizados e fazer com que o Jenkins rode os testes automatizados a cada vez que você fizer um commit com o Git. Né? Então, você consegue ter produtividade, consegue ter entregas ágeis, consegue ter integração contínua usando essas ferramentas que são todas livres e abertas. Além disso, o PHP agora chegou no nível de maturidade no qual ele trabalha com padrões. Existiu um momento que existia uma grande competição entre vários projetos, inclusive entre os frameworks PHP,
Mas agora isso já passou. Na verdade, agora existe um grupo chamado PHP-FIG, que é o grupo de interoperabilidade PHP, que escreve padrões para o desenvolvimento de aplicações PHP orientadas a objeto. Esses padrões permitem que você tenha segurança em utilizar componentes, né, de projetos que estão aderentes a esse grupo, sabendo que você pode substituí-los por outros componentes de projetos que também fazem parte. Na verdade, assim, se você sabe que um projeto faz parte do PHP-FIG, você tem a segurança de que eu vou poder trocar esses componentes por outros no futuro, porque todos eles obedecem a padrões. Os componentes que fazem parte do Composer, né, geralmente a maioria deles eles já são aderentes ao PHP-FIG. Começando pelo padrão de carregamento de classes que o Composer acaba exigindo deles. Bem, gente, vamos encerrar agora essa palestra aqui, né? Foi bastante informação, mas você tem outras fontes de aprendizado, né? O site do PHPNet, o site da comunidade PHP, onde você encontra milhares de exemplos de código, toda a documentação é recheada de exemplos. Além disso, tem o site PHP The Right Way, que tem em português, tem a versão em português, onde você encontra indicações, né, boas práticas para você desenvolver em PHP. Existe o PHP Arc, que é um site mais voltado para arquitetos. Existe o blog da Zend, no qual a Zend publica informações sobre seus produtos, mas também sobre dicas e orientações sobre aplicações PHP. Existe o Code Squad, que é uma plataforma online de treinamento, que tem vários cursos e alguns cursos PHP. E tem a Temporal Events, que é uma empresa de treinamento, no qual você também pode encontrar lá treinamentos sobre PHP, de frameworks, padrões de projeto e da própria linguagem, formações para desenvolvedores PHP. Bem, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o PHP, tem o meu site www.fgsl.eti.br, no qual você encontra os meus canais de contato. Também tem aqui o contato da www.mcl.srv.br, treinamento e consultoria em PHP e tecnologias relacionadas. Muito obrigado e até a próxima!